Capítulo 23. Rivail e a Lei Guizot. Esforço recompensado. Quando o governo de Júlio, entre 1830 e 1840, que se caracterizou por sérios esforços em prol do desenvolvimento da instrução primária em todos os seus graus, nomeou por decreto de 3 de fevereiro de 1831 uma comissão encarregada de revisar a legislação sobre a instrução pública e de preparar um projeto de lei referente à organização geral do ensino, de conformidade com as disposições da Carta Constitucional. Rivail dirigiu aos membros da dita comissão uma Mémoire sur l'instruction publique, de 16 páginas, na qual pedia licença para sucintamente desenvolver suas reflexões em torno do assunto, baseadas no estudo aprofundado que fizera dos diversos sistemas de educação e na sua experiência de 12 anos. Ao expor observações e ideias próprias com a formulação de princípios orientadores, o professor Rivail se colocava a favor da liberdade de ensino e contra o monopólio universitário, e lamentava que ainda não houvessem dado nos estabelecimentos públicos a devida atenção à educação moral que, conforme diria mais tarde o Dr. Henri Marion, professor da Sorbona e ilustre educador, deve merecer primazia no objeto global da pedagogia. Mais de 30 anos depois, em 1864, Rivail ainda destacava a importância da educação moral dada à infância, assim concluindo longo artigo de sua lavra. Abre aspas. Um dia compreenderão que esse ramo da educação tem seus princípios, suas regras, tal qual a educação intelectual, em suma, que ela é uma verdadeira ciência. Fecha aspas. Abre nota de rodapé. Revue Spirite, 1864, página 40. Fecha nota de rodapé. Na sua memória, vinda a lume em fins de fevereiro ou nos primeiros dias de março de 1831, Rivail discorda da universidade por esta monopolizar o ensino de certas matérias, reservando-o apenas aos estabelecimentos públicos. Declara que isso coloca os alunos formados pelas instituições e pensões em posição inferior aos diplomados pelo Estado, contrariando o espírito de liberdade que deveria presidir a orientação do ensino. E muito naturalmente pergunta: de que serve ter o direito de abrir um estabelecimento sem que nele seu diretor possa ensinar todas as matérias? Abre nota de rodapé. André Moreuil, página 87. Fecha nota de rodapé. É com inteligência e tino admiráveis que Rivail apresenta em pouco mais de uma vintena de itens suas reflexões e ponderações relativamente ao programa e planejamento do ensino. Como ele mesmo disse, não lhe passou pelo espírito a estulta pretensão de equiparar-se aos doutos membros da comissão, cuidando apenas por um dever de consciência em trazer sua humilde colaboração a tão importante assunto, alicerçada em 12 anos de estudo e experiência. Os trabalhos realizados pela comissão que o governo nomeara para estudar os problemas atinentes ao ensino deram em resultado, após exame, discussão e aprovação das câmaras, a Lei de 28 de junho de 1833, sancionada por Luís Filipe, que ligou para sempre o nome de Guizot, então ministro da Instrução Pública,
à história do ensino na França. Considerada a Carta da Instrução Primária na França, a lei marcou vigorosa reação contra o estado deplorável do ensino primário desde 1789 e criou, de fato, a instrução popular gratuita, até então olhada com indiferença pelos poderes públicos. Ficaram estabelecidos na nova lei 2 tipos de instrução primária, elementar e superior, mas o legislador concentrou seus esforços nas escolas de meninos, não se preocupando com o ensino às meninas, lacuna que a lei de 1850 procurou sanar de modo imperfeito e que só a lei de 10 de abril de 1867 preencheria de todo. Na primeira metade do século XIX, não foram facilitadas às crianças do sexo feminino as mesmas oportunidades de instrução que se concediam às do sexo masculino. A maioria das escolas públicas, máxime as comunais, não tinham cursos para as jovens que, àquele tempo e até muito depois, estudavam separadas dos rapazes e quase sempre em estabelecimentos exclusivos para elas, lembrando-se que a Ordonnance de 16 de fevereiro de 1816 fora taxativa nesse ponto, com proibir terminantemente as escolas mistas. Não estava em Rivail aceitar esse estado de coisas. Casado em 1832 com a institutora primária Amélie Boudet, que enfrentou todas as dificuldades que sua condição feminina criara, ele tinha carradas de razões para discordar dessa desigualdade de direitos. Seus esforços em favor da educação feminina não puderam ir além de um pequeno pensionato de mocinhas, Demoiselles, que ele e sua mulher fundaram e dirigiram na zona suburbana de Paris. Abre nota de rodapé. L'Instruction Journal Universel, volume 53, Paris, Saint-Midi, 10 avril 1869, página 237. Fecha a nota de rodapé. Muito fez em prol da instrução das jovens o professor Lévi Alvarez. Abre nota de rodapé. Lévi Alvarez, ilustre professor e pedagogista francês, nascido de pais israelitas em Bordeaux no ano de 1794 e desencarnado em 1870. Ainda bem jovem, criou cursos para elevar o nível de instrução das moças, seguindo o método que depois tomou o seu próprio nome. Em 1825, fundou em Paris um curso de educação maternal, que alcançou êxito e fama. Com o Sr. Lourmand, também instituiu no Hôtel de Ville, em 1833, um curso normal, hebdomadário, frequentado por professoras primárias. Deixou mais de 100 de livros publicados e tanto o seu filho quanto um sobrinho continuaram abnegadamente a sua obra. Membro da Academia das Ciências de Bordeaux, da Sociedade Geográfica, da Sociedade das Artes de Atenas, etc., entre parênteses, Apud, G. Vapereau, Dictionnaire universel del contemporain, Paris, terceira edição, 1865. M. Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel, Paris, 1873. Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale, auteur, Paris, 1929. Fecha a nota de rodapé. É possível que Rivail também tenha professorado nos cursos públicos que Lévi Alvarez instituíra no Hôtel de Ville, cursos frequentados por moças em certos dias da semana e que inauguraram em Paris um regime de externato feminino
que só entraria em moda após 1850. Rivail e Lévy Alvarez eram colegas e amigos e, posteriormente, publicaram em conjunto 2 obras didáticas. O empenho de Rivail pela educação feminina não decaiu no correr do tempo, e em 1847, ao ensejo de novo projeto de lei sobre o ensino, vemo-lo apresentar sugestões num projeto de reforma de sua autoria, no qual trazia a estudo interessantes proposições acerca da organização geral do ensino, em especial nos educandários para mocinhas, Jeune Personne. O referido projeto foi transcrito em Le Courrier de l'Enseignement, Journal des Réformés et des Progrès de l'Éducation, conceituado periódico parisiense, cujo proprietário-gerente era o professor A. Julien, Adolphe Julien, e que aparecia 3 vezes por mês. É no seu número 44, de 20 a 30 de abril de 1848, que sai o final desse trabalho, firmado com a assinatura H.L.D. Rivail. Nele, o autor faz referência à sua Mémoire sur l'instruction publique de 1831, quanto à necessidade, já ali proposta, de tornar obrigatório para aspirantes a professoras de crianças um estágio de 3 anos em 1 ou 2 estabelecimentos de ensino, a fim de reunirem com a experiência os elementos que lhe possibilitassem dar realmente aos alunos uma boa e eficaz educação. Tanto no externato quanto no pensionato, a educação deveria ser ministrada do ponto de vista intelectual, físico, moral e religioso como um todo, e para se conseguirem bons resultados, as mestras teriam que estar bem preparadas, salientando o Rivail pelas suas observações que as garantias exigidas para a carreira do ensino seriam de 3 naturezas: capacidade, moralidade e aptidão ou savoir-faire, as quais ele passa a desfiar uma por uma no propósito de tornar bem claro o seu pensamento a respeito. Quando em Yverdon, Rivail teve a oportunidade de tomar conhecimento do admirável trabalho desenvolvido no Instituto para Meninas e Moças, fundados por Pestalozzi em 1806, nos passos do conselho daquela cidade, e onde se procurava preparar mestras da pequena infância, diretoras de educandários e futuras mães de família, obra pioneira àquela época e que sobreviveu até pelo menos 1837. Abre nota de rodapé. L'Institut de Jeunes Filles à Yverdon, de J. Conat-Buisson, em Boletim número 13, outono 1988, do Centre de Documentation et de Recherche Pestalozzi Yverdon. Fecha nota de rodapé. As alunas desse instituto participavam várias vezes por ano com os alunos do castelo na celebração de festas e aniversários, especialmente no Natal, no Ano Novo e na data natalícia de Pestalozzi. E acrescenta J. Conat-Buisson que todas as tardes o mestre de Yverdon reunia seus pupilos de ambos os sexos para uma meditação religiosa, após o que se fazia ouvir um coral. É assim que as atenções do jovem Rivail foram desde cedo despertadas para o problema da instrução e educação das meninas e moças, e ao retornar a Paris, deu também a sua contribuição ativa nesse sentido, juntamente com outros abnegados mestres e mestras que acolheram na obra de Pestalozzi as bases de uma boa formação pedagógica. André Moreuil escreve que a memória de 1831, a respeito da qual falamos atrás, foi coroada pela Academia Real das Ciências de Arras,
mas ele não fornece qualquer adendo esclarecedor ou comprovador. Ora, existe uma obra bibliográfica publicada quando Rivail ainda estava encarnado, que parece discordar da afirmativa acima. Ela registra em separado a Mémoire sur l'instruction publique, já por nós comentada, e a Mémoire sur cette question. Quel est le système d'études le plus en harmonie avec les besoins de l'époque? Acrescentando que esta segunda trata da reforma dos estudos clássicos, e é ela que foi premiada pela referida entidade cultural. Abre nota de rodapé. La France littéraire au Dictionnaire Bibliographie, par J.M. Kerrard, tome 12e, Paris, L'Éditeur, Rue de Grand Augustin, número 3, 1859 a 1860, página 457. Fecha a nota de rodapé. Não apresenta, entretanto, datas ou algum outro dado complementar. A Revue Spirit de 1869, na página 131, é que explica ter Rivail participado de um concurso promovido em 1831 pela Academia de Arras, do qual saiu vencedor com a notável memória a que por último nos reportamos. A vitória de Rivail foi relembrada em 1834 pelo seu aluno Louis de Rouillet, em discurso de fim de ano letivo perante colegas e professores da instituição Rivail, fato que adiante reproduziremos. Capítulo 24. O amigo dos alunos. A instituição Rivail, a respeito da qual já tecemos algumas considerações páginas atrás, foi criada em 1826 por Denisard Rivail, em sociedade com um dos seus tios maternos, o qual entrara como financiador da empresa. Conduzido com seriedade e dedicação, o trabalho de Rivail produzia os frutos desejados. Todos os anos, uma turma de alunos bem preparados intelectual e moralmente se despedia da instituição que funcionava à Rua de Sèvres, número 35. Como o tio e associado tinha a paixão do jogo, por diversas vezes a instituição correu o risco de fechar as portas por causa da frequente instabilidade em suas finanças. Acontece que os desmandos por parte do tio chegaram a tal ponto em jogatinas nas estações balneárias de Aachen e Aix-la-Chapelle, na Alemanha, e SPA, Bélgica, com perda crescente de grandes quantias, que não houve mais por onde sustentar o estabelecimento escolar que Rivail dirigia com zelo e verdadeiro espírito missionário. Feita a liquidação, coube 45.000 francos a cada sócio. A conselho de sua esposa, que igualmente sofrera com esse revés, associada que estava às afanosas tarefas educacionais da instituição, Rivail confia esse dinheiro a um amigo íntimo da família, negociante, que, infeliz nos negócios, entrou em falência, deixando o pobre professor sem um níquel. Tal qual sucedera com Pestalozzi, por várias vezes ainda, Rivail seria vítima de sua bondade e de seu desprendimento. Todos os anos, ao findar o período letivo, Rivail reunia colaboradores e alunos em solene festividade. Após o discurso por ele pronunciado, na qualidade de diretor do estabelecimento, chefe de instituição, um dos alunos escolhidos pelos colegas fazia uma espécie de saudação gratulatória ao mestre. A solenidade terminava com a distribuição de prêmios aos primeiros colocados. O ano de 1834
foi o último vivido pela instituição antes que suas portas fossem cerradas. No dia 14 de agosto, precedendo as férias escolares, Rivail prestou conta de sua gestão a todo o corpo de auxiliares, aos alunos e seus pais, como fazia anualmente, passando em seguida a articular considerações em torno da educação dos jovens, seu tema favorito. De novo se utiliza, em sintonia com o método pestalozziano, da imagem jardineiro igual professor. Comparando o espírito da criança a um terreno cuja natureza o jardineiro hábil deve conhecer e estudar, a fim de semear com proveito, o professor Rivail acrescentava em seu discurso: e assim, como as aptidões do jardineiro não se reduzem à ciência de meter plantas na terra, também o talento do institutor não deve limitar-se ao ensino dos rudimentos. Abre nota de rodapé. André Morreil, página 89. Fecha a nota de rodapé. Bem mais tarde, ele escreveria: para instruir a infância é preciso grande tato e muita experiência, pois não se imagina o alcance que pode ter uma única palavra imprudente, a qual, do mesmo modo que o grão de erva daninha, germina nessas jovens imaginações como em terra virgem. Abre nota de rodapé. Revue Spirit, 1864, páginas 184 e 185. Fecha a nota de rodapé. Desenvolver a inteligência da criança, salientava ainda o professor Rivail, e não apenas fazer que ela adquira tal ou tal ciência, num processo exclusivo de memorização ininteligente e brutal. Este, aliás, era o pensamento de Pestalozzi e constitui a base da educação primária moderna, o fundamento da escola ativa dos nossos dias. A reação contra os exageros de sobrecarga da memória vem de longe. Plutarco sintetiza nesta sentença lapidar: a alma da criança não é uma ânfora que se deve encher, mas uma chama que é preciso alimentar. O grande pedagogo alemão Froebel, que de 1808 a 1810 travara estreita amizade com Pestalozzi, pensava de modo semelhante, e daí ter criado em 1837 os famosos jardins de infância, Kindergarten, nos quais visava cultivar o espírito da criança como se cultiva uma planta no jardim, sem sufocá-la com excessos de conhecimentos. Ainda no seu discurso de fim de ano, Rivail expôs, em síntese, os princípios educacionais que vinha adotando, sempre corrigidos e aperfeiçoados por suas observações diárias, dizendo-se feliz quando defrontava com algum novo processo de ensino ou quando descobria novas verdades que pudessem ser utilizadas na educação. E ei-lo a confessar para a posteridade: a educação é a obra da minha vida, e todos os meus instantes eu os dedico para meditar sobre essa matéria. L'éducation est l'œuvre de ma vie, et tous mes instants sont employés à méditer sur cette matière. O orador diz mais além das qualidades que o professor deve possuir a fim de bem exercer o magistério e conseguir dessa forma resultados positivos junto ao educando. Assinala que o professor tem sobre os ombros uma das mais importantes e difíceis tarefas, a arte de formar homens. A violência e o temor que então frequentemente impunham, sob a forma de castigos corporais, às crianças que estudavam, não eram admitidos no ensino pestalozziano, em que predominava a força do espírito e do amor. Dirigindo-se aos alunos, os quais tratava por amigos,
Rivail lhes faz ver as responsabilidades que também lhes tocam, lamentando que muitas criaturas ainda continuam a viver nas trevas da ignorância. Lembrou àqueles jovens o dever de renderem graças a Deus pela oportunidade que lhes fora concedida. No discurso em pauta consta haver a seguinte frase de Rivail que colhemos na obra de Wartier: a fonte das qualidades se encontra nas impressões que a criança recebe ao nascer, talvez antes. La source des qualités se trouve dans l'impression que l'enfant reçoit à sa naissance, peut-être avant. Esse final, talvez antes, levou certos críticos a afirmarem precipitadamente que o pedagogo Denisard Rivail se convencera da reencarnação bem antes do nascimento do Espiritismo. Nada mais tendencioso. Primeiro, o vocábulo talvez já por si assinala a dúvida que morava no espírito do discípulo de Pestalozzi, não exprimindo assim nenhuma convicção. Abre nota de rodapé. Revue Spirit, 1862, página 51. Fecha nota de rodapé. Em segundo lugar, o próprio Rivail declarou mais de uma vez haver relutado em aceitar a teoria das vidas sucessivas que, cerca de 20 anos mais tarde, os espíritos lhe transmitiram, tendo ele mesmo combatido-a por algum tempo antes que a evidência dela lhe fosse demonstrada. Já em 1858, o codificador do Espiritismo frisava, abre aspas, esta teoria estava tão longe do nosso pensamento quando os espíritos nola revelaram, que ela nos surpreendeu de maneira estranha, porque, confessamo-la com toda humildade, o que Platão havia escrito sobre esse assunto especial nos era então totalmente desconhecido, mais uma prova entre mil outras de que as comunicações que nos têm sido dadas não refletem absolutamente a nossa opinião pessoal. A doutrina dos espíritos acerca da reencarnação nos surpreendeu, pois, diremos mais, contrariou-nos, porque lançava por terra nossas próprias ideias. Abre nota de rodapé. Revue Spirit, 1858, páginas 243 e 295, 296. Impõe-se dessa forma outra explicação para o final do trecho acima. Professor estudioso que era, lendo tudo o que dissesse respeito a assuntos pedagógicos, Rivail não desconheceria, pelo menos no que concerne à educação, as ideias de Aristóteles e Platão, os geniais filósofos pedagogos que influenciaram várias gerações e que até hoje são incluídos nos tratados de pedagogia e de psicologia. Como Rousseau, no Emílio, Aristóteles detalha os cuidados que importa dar à primeira infância. Ele quer, entretanto, como Platão, que se prepare a educação da criança mesmo antes do seu nascimento, prescrevendo às mães, durante a gravidez, o regime que elas devem seguir, porque, diz ele, as crianças ressentem as impressões da mãe tanto quanto os frutos se ressentem do solo que os nutre. Abre nota de rodapé. F. Boisson, Nouveau Dictionnaire de Pédagogie et d'Instruction Primaire, 1911, página 100. Fecha a nota de rodapé. O sistema platoniano de educação é um sistema de 2 graus, de 2 ciclos, como diríamos hoje, em que o primeiro começa com o nascimento da criança, antes mesmo do seu nascimento, e termina aos 20 anos. Pelo que diz Platão, não se deve esperar que a criança venha ao mundo para que sobre ela se exerça a educação. O embrião já é sensível a certas impressões. A alma e corpo podem receber nesse período
impressões duradouras. E o filósofo grego chega a dar às mulheres grávidas vários conselhos, úteis indiretamente ao nasciturno. Abre nota de rodapé. F. Boisson, Nouveau Dictionnaire de Pédagogie et d'Instruction Primaire, 1911, página 1640, fecha nota de rodapé. Ao estudar a psicologia infantil, René Hubert registra este pronunciamento de Minkowski quanto ao crescimento físico e mental do ser. Não há razão séria para não julgar possível, se não provável, a existência no feto de um fundo nascente, vago e obscuro, de elementos psíquicos próprios, inconscientes ou pré-conscientes, ou, para falar como Aristóteles, de uma alma obscura, vegetativa e nutritiva no começo, sensitiva, abre parênteses, sobretudo íntero e proprioceptiva, em seguida. Abre nota de rodapé. René Hubert, Traité de Pédagogie Générale, Presses et Universitaires de France, 1949, páginas 118 e 119. Fecha nota de rodapé. Não se percebe com efeito em que momento particular da história ontogênica do indivíduo se deva assentar o aparecimento de elementos psíquicos subjetivos. Nada, na verdade, nos obriga a colocar esse momento após o nascimento e não antes. De qualquer maneira, a experiência particular adquirida pelo feto no curso de sua evolução, experiência que ele traz consigo ao vir ao mundo, constitui uma base indelével, na qual se inserirão todas as impressões ulteriores. Diante do que expusemos, não se precisa pensar que Rivail se antecipara, por um fenômeno premonitório, às doutrinas de Freud, W. Green e outros, acerca das percepções intrauterinas, e nem concluir abruptamente que peut-être vent faz alusão direta a existências anteriores e sua incidência na formação do caráter. Rivail, com efeito, na frase aqui em estudo, não teve o mais remoto propósito de se referir à doutrina reencarnacionista. Tanto é assim, repetimos, que 4 lustros anos mais tarde, quando os espíritos lhe falaram sobre o assunto, ele se mostrou surpreso e ao mesmo tempo cauteloso, só afirmando opinião favorável à pluralidade das existências após consciencioso estudo e racional exame. Quase ao término da sua preleção na instituição Rivail, o circunspecto diretor deixou impresso na alma daqueles adolescentes este conselho de real significado. Abre aspas. Instruindo-vos, trabalhais em prol da vossa própria felicidade. Fecha aspas. Depois do edificante discurso de Rivail, que ainda não tinha em mente fechar a sua instituição, tanto assim que programara para o ano seguinte a introdução de conhecimentos de anatomia e fisiologia entre as matérias ali ensinadas, tomou da palavra o escolar Louis Rouilleux, de 15 anos de idade. Em sua alocução, elogiou o mestre-diretor, recordando-lhe o triunfo na Academia Real das Ciências de Arras. Se não for a publicação dos sucessos acima relatados, ignoraríamos talvez esse lado da atividade pedagógica de Rivail. Por essa ou aquela razão, apenas a solenidade de 1834 ficou registrada numa brochura de 12 páginas, impressa em Paris e anunciada na Bibliographie de la France, de 28 de agosto do mesmo ano. Intitulava-se, abre aspas, Discours prononcé à la distribution des prix du 14 août
1834, par M. Rivail, chef d'institution, membre de l'Académie d'Industrie, suivi d'un discours prononcé par le jeune Louis Rouillet, âgé de 15 ans. Fecha aspas. Capítulo 25. Dia e noite no trabalho. Os infaustos acontecimentos que levaram à bancarrota a instituição Rivail, seguidos da perda de todo o dinheiro que coubera a Rivail na liquidação do referido estabelecimento, tudo isso não conseguiu arrastar o casal ao desânimo ou ao desalento. Possuindo esposa altamente compreensiva, resignada e corajosa, foi fácil ao professor sobrepor-se a esses infelizes sucessos. Madame Rivail seguia os mesmos passos de Anna Schultes, aquela que compartilhara em diferentes ocasiões e durante 46 anos os sonhos, as lutas e as vicissitudes de Pestalozzi. Demonstrando firme vontade e inquebrantável energia, Rivail empregou-se como contabilista de 3 casas comerciais, trabalho que lhe rendia, segundo Henri Sauce, cerca de 7.000 francos por ano. Ocupado durante o dia, destinava as noites à elaboração de novos livros de ensino, à tradução de obras inglesas e alemãs e à preparação de todos os cursos que ele, juntamente com o professor Lévy Alvarez, dava a alunos de ambos os sexos no Faubourg de Saint-Germain. Não ficava nisto o seu incansável labor. Em sua própria casa, certamente com o pensamento voltado para Pestalozzi, grande amigo dos órfãos e do povo, e ciente de que, conforme proclamou Victor Hugo, quem diz instrução, diz, consequentemente, luzes, humanidade, moralidade, liberdade, justiça, bem-estar e prosperidade. Organizou e ministrou, de 1835 a 1840, cursos gratuitos de química, física, astronomia, fisiologia, anatomia comparada, etc. Empreendimento digno de encômios de todos os tempos, principalmente numa época em que só um número muito reduzido de inteligências ousava enveredar por esse caminho. Anna Blackwell diverge dos demais biógrafos ao escrever em 1875 que as referidas aulas, a que assistiram mais de 500 pessoas de todos os níveis sociais, muitas das quais posteriormente se destacaram no mundo científico, tiveram início em 1830, num grande salão à Rua de Sèvres, alugado a expensas do próprio Rivail. Seja como for, a essa obra filantrópica igualmente não faltou a colaboração zelosa, discreta e espontânea da senhora Rivail, que dava ao marido todo o apoio possível para que ele pudesse desempenhar, sem tropeços de qualquer espécie, a sua tarefa educacional. Observa Jean Vartier, com certa estranheza, a predileção desses pedagogos missionários para as matérias essencialmente científicas, distanciados da agitação literária da época. De 1843 a 1848, Rivail deu também cursos públicos, bissemanais, de matemáticas e astronomia. E Léopold Deauville, que foi um dos redatores da Revue Spirit, conta que os alunos e até mesmo os professores que frequentaram os referidos cursos admiravam a simplicidade das demonstrações do mestre e a facilidade de sua elocução. Abre aspas. Tenho entre as mãos, acrescentava L. Deauville, um questionário manuscrito de retórica, a mim ofertado por Madame Lemarie, redigido por ele quando professava essa ciência,
e que patenteia o quanto de espírito lúcido possuía aquele que nenhuma calúnia jamais pôde ferir. Abre nota de rodapé. Revue Spirit, 47º ano, 1º de outubro de 1904, página 579. Fecha a nota de rodapé. Capítulo 26. Educação e instrução. Comenta Augustin Cauchin, um dos biógrafos de Pestalozzi, que a educação e, por ela, a regeneração do povo foi o pensamento constante do Descartes da pedagogia, a paixão mais ardente de seu espírito. No seu entender, era o remédio mais eficaz para atalhar o estado de miséria do mundo, decorrente, sobretudo, da nudez moral e intelectual dos homens. Pestalozzi chegara à convicção, escreveu P. Pompée, de que para se conseguir estancar a miséria do povo em sua fonte, precisar-se-ia cultivar desde a infância as faculdades físicas, intelectuais e morais do homem, a desenvolver pela educação os bons sentimentos que Deus depositou em germe no coração de todos os seus filhos. Abre aspas. O único meio de pôr termo à desordem social, às fermentações e revoltas populares, assim como aos abusos do despotismo dos príncipes e das multidões, é enobrecer o homem. Fecha aspas. Eis como pensava sobre o assunto o famoso educador suíço, em citação feita pelo biógrafo Gabriel Compaoré. Rivail soube bem compreender essas profundas lições, conservando-as e aplicando-as durante toda a sua vida. Já no fim de sua frutuosa passagem pela terra, dirigindo-se aos homens em geral e aos espíritas em particular, ele demonstrou não nas ter esquecido ao escrever. Abre aspas. A questão social não tem, pois, por ponto de partida a forma de tal ou qual instituição. Ela está toda no melhoramento moral dos indivíduos e das massas. Aí é que se acha o princípio, a verdadeira chave da felicidade do gênero humano, porque então os homens não mais cogitarão de se prejudicarem reciprocamente. Não basta se cubra de verniz a corrupção. É indispensável extirpar a corrupção. O princípio do melhoramento está na natureza das crenças, porque estas constituem o móvel das ações e modificam os sentimentos. Também está nas ideias inculcadas desde a infância e que se identificam com o espírito. Está ainda nas ideias que o desenvolvimento ulterior da inteligência e da razão pode fortalecer, nunca destruir. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Fecha aspas. Abre nota de rodapé. Allan Kardec, em Obras Póstumas, página 384. Fecha a nota de rodapé. Embora na linguagem escrita e falada se confundam os vocábulos educação e instrução, usando-se comumente o primeiro pelo segundo, eles se diferenciam em seus significados, e Rivail sabia disso, como é exemplo o final do trecho que acabamos de transcrever. A respeito desses dois vocábulos, eis como se expressou Cauchin. Abre aspas. A instrução é mais especialmente a aprendizagem da ciência, a educação
é a aprendizagem da vida. A instrução desenvolve e enriquece a inteligência. A educação dirige e fortifica o coração. A instrução forma o talento, a educação, o caráter. A missão da educação é mais elevada, mais difícil a sua arte. Fecha aspas.